Olá, estamos de volta. Bem-vindos ao Pode Falar de Saúde, o seu podcast de saúde aqui do GO em Foco. Hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto de relevância. Vamos falar sobre o câncer de intestino e a campanha Março Azul Marinho que está acontecendo neste mês de março. Nós vamos conversar aqui com a proctologista, especialista em intestino, também constipação, há mais de 12 anos trabalhando na medicina, doutora Daniele Talamonte. Vou trazer aqui os cumprimentos da nossa convidada, que vai falar sobre esse assunto tão importante aqui no Pode Falar de Saúde. Doutora Daniele Talamonte, tudo bem? Bem-vinda! Olá, tudo bem? Bem-vindo, obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Antes de começarmos aqui, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Centro Clínico Olavo Schermer, 3571-1095, é o novo WhatsApp do Olavo Schermer, para você tirar dúvidas, marcar consultas, marcar exames. 3571-1095, o WhatsApp do Olavo Schermer. Sempre tem um especialista preparado, pronto para atender você aqui em Palmeiras de Goiás. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. Com a gente também o Laboratório de Análises Clínicas Biomed. Excelência nos resultados. Lá você faz todos os exames laboratoriais, teste do pezinho, DNA, exame toxicológico, sexagem fetal, exames hormonais, ou seja, é um laboratório completo que atende você em Palmeiras de Goiás. E com a gente, então, a doutora Daniele Talamonte, proctologista, falando, então, deste assunto tão importante, né, porque o câncer de intestino é o segundo, né, que mais atinge os brasileiros. Então, a gente tem que ficar muito atento com este assunto. E a minha primeira pergunta, doutora Daniele, é qual é a importância desta campanha Março Azul Marinho? Bem, a gente está aqui no mês de março e a campanha do Março Azul Marinho é uma campanha não só no Brasil, é uma campanha que acontece no mundo inteiro, visando a prevenção do câncer, né? E a conscientização das pessoas sobre o câncer coloretal, que é o câncer que atinge o intestino grosso, o reto e o ânus. Então, é uma campanha que visa trazer essa informação, tornar isso mais consciente e acessível para a população. Já que é um câncer, como você mesmo falou, bastante prevalente, é muito comum, não é um câncer raro, é um câncer bastante comum na população, tanto em homens quanto em mulheres. E qual a idade? Tem uma idade que esse câncer ataca mais, atinge mais? O câncer de intestino ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é muito mais comum a partir dos 50 anos. Então, na verdade, a maioria dos pacientes que vai ter câncer de intestino vai ser a partir dos 50 anos. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente faz a prevenção, começa os exames de prevenção antes dos 50 anos, já que a ideia é prevenir, não apenas tratar, né? A gente não quer só diagnosticar o câncer, a gente quer evitar que ele surja, evitar que ele cresça. As chances precocemente aí são grandes. No caso, por exemplo, de detectar ele bem no início ali. Sim, muito grandes. Então, para o câncer de intestino, tem algumas coisas que são bastante positivas. Por exemplo, câncer, quando é diagnosticado numa fase precoce, ele chega a atingir 90% de cura, né? Quando a gente faz um diagnóstico cedo, um diagnóstico precoce. E o câncer de intestino ainda tem uma vantagem extra, que você pode prevenir até que ele vire câncer. O principal exame que a gente usa para prevenção é a colonoscopia, provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui. E é na colonoscopia que a gente olha pólipos, né? Que a gente descobre os pólipos, que são lesões
que são benignas, que não são câncer ainda, mas que a gente sabe que pode crescer e se transformar em câncer no futuro. Então, você tem a capacidade de retirar essas lesões antes mesmo que o câncer surja. Muito bem, aqui no Pode Falar de Saúde hoje com a doutora Daniele Talamontin, direto de Brasília, ela que é proctologista, falando aqui sobre câncer de intestino. Então, vou voltar aqui o seguinte, qual a idade que eu tenho que me preocupar em fazer a prevenção? A partir de qual idade eu tenho que começar a dar uma olhada? Então, é o seguinte, para todas as pessoas, sem sintoma nenhum, tá? Homens e mulheres que não sentem nada. A partir dos 45 anos, já está indicado começar os exames de prevenção, certo? Pode começar antes dos 45 anos as pessoas que têm algum sintoma ou que têm história familiar de câncer de intestino ou de pólipos no intestino. Ou também aquelas que têm algumas doenças específicas, como história de polipose intestinal na família, ou doença de Crohn, retocolite ulcerativa, essas pessoas vão fazer antes dos 45 anos. Mas aos 45 anos, para todo mundo, mesmo sem sentir nada. Perfeito. E quais são esses exames? Eu vou em qual tipo de médico? Eu vou no clínico geral, aí ele me indica o especialista. Como é que funciona? Na verdade, a gente pode fazer como se fosse uma escadinha na prevenção, tá? O primeiro exame que a gente faz na prevenção do câncer de intestino é um exame simples e bastante acessível, fácil de ser realizado, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, é um exame de fezes. Qualquer médico pode solicitar um exame de fezes nos exames de rotina para avaliar se tem sangue oculto nas fezes. Então, esse é o primeiro exame. Lembrando que, se o exame de sangue oculto nas fezes vier negativo, você vai repetir o exame daqui a 1 ano, certo? Se o exame de sangue oculto nas fezes vier positivo, você vai procurar um especialista para realizar um exame de colonoscopia. Então, o especialista vai avaliar aquele exame e provavelmente vai indicar que você realize a colonoscopia, que é o exame mais sensível, né? É aquele que é mais acurado no diagnóstico das lesões do intestino. E esse exame, ele é um exame pago, a rede pública de saúde oferece também? Você tem essas informações? Os dois exames são feitos pela rede pública de saúde, tanto a pesquisa de sangue oculto quanto a colonoscopia. É claro que a gente sabe que a colonoscopia ela não faz em todas as cidades, né? Tem alguns centros onde são direcionados esses exames, porque é um exame um pouco maior, vai precisar de uma aparelhagem, né? Como se fosse uma endoscopia do estômago. A colonoscopia é parecida, só que é realizado pelo intestino, né? Pelo reto. Mas é como se fosse uma endoscopia. Mas é realizado, sim, pelo SUS. Tanto a pesquisa de sangue oculto quanto a colonoscopia. Perfeito. Quais os sintomas que a gente pode analisar que podem sugerir um câncer de intestino? Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o câncer de intestino muitas vezes é pouquíssimo sintomático. Então, as pessoas podem ali não apresentar praticamente nenhum sintoma, tá? Mas quando esses sintomas aparecem, normalmente estão relacionados a perder peso sem ter feito nenhuma mudança na dieta, nem nada, uma perda de peso que é inexplicável, né, por mudanças na alimentação, alterações no funcionamento do intestino, seja diarreia, seja uma prisão de ventre, ou alternar, né, entre diarreia e prisão de ventre. Se você perceber também sangue nas fezes, eu sempre gosto de falar para os pacientes que todo sangue
nas fezes precisa ser avaliado, tá? A gente não pode partir do princípio que sangrar, mesmo que seja de vez em quando, é normal, porque não é normal. Não necessariamente é câncer, mas todo sangramento precisa ser avaliado. Além disso, sintomas como distensão abdominal, muitas cólicas, náuseas, dores na barriga, né? Sensação de estar com o intestino cheio, né? Mesmo depois de ter evacuado, são sinais de alerta. E indicam que a gente precisa passar por um médico fazer uma avaliação. Existem alguns fatores de risco que propiciam o câncer de intestino? Os principais fatores de risco são a propriedade, é um câncer que é mais comum a partir dos 50 anos, igual eu já falei, e a história familiar, são os principais fatores de risco, tá? Agora, o tabagismo, né, que é fumar, consumir alimentos muito gordurosos, ricos em gorduras, ter uma vida sedentária, consumir bebidas alcoólicas, né? Ter ali obesidade também é um fator de risco importante, uma história familiar de câncer de intestino ou de alguns outros tipos de câncer, como câncer de ovário, câncer de útero, ou câncer de mama, pode sim ser um fator de risco aumentado para câncer de intestino. Muito bem, e é bom observar sempre, né? Se tem algum conhecido na família ali, um membro familiar, né, que teve um câncer, não só de intestino, né, mas qualquer tipo de câncer, né? Tem que redobrar a atenção e os cuidados, né? Sim, exatamente. Então, a gente sabe que a história familiar, ela pesa quando quando a gente está falando de câncer. Inclusive, muda a idade em que a pessoa vai começar a realizar os exames. Então, quando você tem uma pessoa na sua família, um parente de primeiro ou segundo grau que teve câncer de intestino, a sua indicação de fazer o exame da colonoscopia, por exemplo, são 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve. Então, se a pessoa teve câncer de intestino, vamos supor, sua mãe teve câncer de intestino com 50 anos, você não vai esperar os 45 anos, você vai fazer 10 anos antes. Você vai fazer a partir dos 40 anos. E também a partir do momento que descobrir, né? Se ela teve já um câncer, a gente já, os parentes ali pertinho já pode correr, né? Filhos, tudo, começar a olhar também. Já pode passar para o médico para fazer a avaliação e para poder descobrir ali qual vai ser o protocolo que você vai seguir, né? Então, quando você tem uma história na família, é importante que você já passe pelo médico para ele já te orientar qual vai ser exatamente o caminho que você vai percorrer ali naquela prevenção. Muito bem, aqui no Pode Falar de Saúde, hoje com a doutora Daniele Talamonti, ela que é proctologista, está participando do nosso podcast, trazendo um assunto de relevância, um assunto de importância, que é o câncer de intestino, dentro da campanha Março Azul Marinho, que está sendo realizada, né, todos os anos aqui no Brasil, por diversas entidades aí, para conscientizar as pessoas da importância dos cuidados de rastrear, de identificar aí um possível câncer de intestino e fazer um diagnóstico precoce, porque tem 90% de cura quando o diagnóstico é feito antes, né? Bem no início ali da descoberta. E nós estamos aqui em nome do Centro Clínico Olavo Schermer, são mais de 30 especialistas cuidando de sua saúde, cuidando da saúde de sua família também. Sempre tem uma especialidade nova, então você sempre pode procurar aí as secretárias do Olavo Schermer sobre os especialistas. O WhatsApp é o 3571-1095, é o novo WhatsApp do Olavo Schermer. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. Inclusive faz consultas, exames, né, através de convênios. Informe também sobre o convênio oferecido aí pelo Olavo Schermer. Laboratório de Análises Clínicas Biomed em Palmeiras de Goiás, ali em frente ao posto Palmeiras. Todos os tipos de exames aí laboratoriais que você precisar
com resultados de excelência. 99967-5929 é o telefone do Biomed. Muito bem, aqui com a doutora Daniele Talamonti, proctologista. Há algum avanço nesses últimos anos agora em relação ao tratamento? E também já pode dizer, né? Se quando tem o câncer, sempre tem cirurgia ou não? Às vezes não é necessário uma cirurgia. Eu acho que isso é um grande avanço, porque, na verdade, hoje a gente consegue tratar alguns casos de câncer mesmo sem cirurgia, tá? Quando a gente está fazendo o diagnóstico, os exames de prevenção, a gente pode descobrir lesões que são muito pequenas e podem ser retiradas e totalmente tratadas, mesmo que já seja câncer ali, na própria colonoscopia. Então, hoje a gente tem aparelhos de colonoscopia cada vez mais sensíveis, com maior acurácia, que a gente consegue localizar, identificar lesões que já são câncer, mas que podem ser retiradas e totalmente tratadas pela própria colonoscopia, sem a necessidade de evoluir para cirurgias ou até mesmo químio ou radioterapia, né? Então, sim, hoje a gente tem essa possibilidade para cânceres que são precoces, quando faz o diagnóstico no começo. Por isso que é tão importante que as pessoas façam os exames de prevenção, para evitar ali que vai precisar de uma cirurgia ou de um tratamento que seja um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim. Muito bem, doutora Daniele, e como podemos melhorar a conscientização das pessoas? A campanha já é uma conscientização, né? Mas ela é realizada no mês de março, né? Nós temos o ano inteiro pela frente. Como é que é possível melhorar além da campanha? O que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer também? Eu acho que hoje o mais importante é a gente cuidar dos nossos. Se todo mundo cuidasse dos seus, estaria todo mundo bem. Então, se você conhece ali alguém que tem 45 anos ou mais, né, em vez de você ficar só naquelas perguntas comuns, né, pergunta se já fez o exame de prevenção, se está com a colonoscopia em dia, porque, infelizmente, a maioria das pessoas sequer conhece o exame, sequer sabe que é possível a gente fazer um exame de prevenção. Então, eu acho que se você, por exemplo, hoje assistiu aqui o nosso podcast, descobriu que tem uma maneira de prevenir o câncer de intestino, você acaba se tornando responsável também por essa prevenção, pela prevenção daqueles que você ama, daquelas pessoas que estão próximas de você, porque você tem agora uma informação de saúde. Então, eu acho que o principal é isso, é a gente cuidar de quem está perto da gente, né? Da gente cuidar, informar para as pessoas que estão perto da gente, para saber se elas estão sabendo que existe um exame de prevenção para o câncer de intestino, que o câncer de intestino é um câncer comum, é um câncer que não dá sintomas no começo, que você não precisa sentir alguma coisa para aí então fazer o exame. Na verdade, você tem que fazer o exame antes de você sentir alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante e dá para a gente fazer ao longo do ano inteiro. Toda vez que a gente encontrar ali no final de semana, com nossos familiares e tudo, a gente ter essa preocupação. A coisa mais importante é o conhecimento, né? Exatamente, e disseminar, né? Compartilhar o nosso podcast aqui para mais pessoas assistirem, acompanharem e se informarem também. Muito bem, eu quero te agradecer aqui pela sua participação hoje no Pode Falar de Saúde. Queria que você deixasse também suas considerações finais em relação a esse nosso tema, que é tão relevante, tão importante, merece um cuidado, uma atenção de todos. E quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui, dado atenção aqui ao GO em Foco.
Eu queria realmente agradecer a oportunidade da gente estar aqui trazendo um tema tão importante, tão comum, mas ainda tão cheio de tabu. E reforço o que eu disse. Eu acho que a partir do momento que você tem a informação, e agora todo mundo que assistiu esse podcast tem essa informação, a gente se torna, de certa forma, responsável por levar isso para frente, por disseminar que você pode realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ela descobrir, realizar um tratamento e conseguir resolver um problema que poderia ser muito grande, transformar num negócio bem pequenininho e bem tranquilo de tratar. Muito bem, então muito obrigado. Aí, a doutora Daniele Talamonti, direto de Brasília, tirou um horário ali em sua agenda para atender o GO em Foco. Um grande abraço e até a próxima. Até, obrigada. Falamos então com a doutora Daniele Talamonti, proctologista, aqui no Pode Falar de Saúde. Você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo com uma profissional, com um profissional, trazendo aqui um assunto de relevância, um assunto de importância. Sempre aqui comigo, Marcos Barbosa, com também a nutricionista Amanda Lima e a cardiologista doutora Andressa Caroline. Nós três aqui fazemos o rodízio, sempre estamos por aqui no Pode Falar de Saúde. Agradecimentos ao Centro Clínico Olavo Schermer. O novo WhatsApp de lá é o 3571-1095. Mais de 30 especialidades aí. Você pode marcar a sua consulta, fazer o seu check-up ou fazer o seu exame. Sempre tem um profissional para atender você. Diretor técnico responsável, Dr. Ezron Marques de Brito. Com a gente também o Biomed, Laboratório de Análises Clínicas em Palmeiras de Goiás. Resultados de excelência. O médico passou o exame, corre para o Biomed Laboratório de Análises Clínicas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fique todos com Deus. Muito obrigado. Continue sempre aqui no GO em Foco.